Olá, bom dia. Meu nome é Daniel Moore, eu sou radioterapeuta do Hospital Sírio-Libanês e atualmente estou fazendo um Clinical Fellow em radioterapia mamária na Universidade de Toronto. Queria primeiramente agradecer ao convite, um prazer, uma honra poder comentar e falar hoje sobre radioterapia adjuvante pós-mastectomia. Então, primeiramente, esses são os estudos pivotais que definiram o papel da radioterapia no cenário adjuvante para pacientes estágio clínico 2 e 3 pós-mastectomia. Esses estudos randomizaram pacientes pré-menopausa para receberem quimioterapia com CMF com ou sem radioterapia, ou pacientes pós-menopausa para receberem 1 ano de tamoxifeno com ou sem radioterapia. Esses estudos mostraram que a radioterapia estava associada ao aumento da sobrevida global. Esses e outros estudos também foram incluídos nessa meta-análise do grupo de Oxford, que é a principal evidência que a gente tem para a indicação de radioterapia adjuvante pós-mastectomia. Essa meta-análise mostrou que para pacientes N0 não havia benefício da radioterapia adjuvante, já que a recorrência loco-regional era muito pequena, mas para pacientes com doença N1, ou seja, 1 até 3 linfonodos positivos, e para pacientes N2 acima de 4 linfonodos acometidos, havia um benefício absoluto em 16 a 19% em redução da recorrência loco-regional. E para essas pacientes N1 e N2, o benefício em redução de recorrência locorregional se traduziu em um benefício em sobrevida câncer específico, em valores absolutos, 8 até 10% de benefício. A matemática que a gente faz para essa meta-análise é que para cada 1 a 2 recorrências evitadas com radioterapia nos primeiros 10 anos do estudo, isso se traduziu em uma morte câncer específica que foi evitada após 20 anos de segmento. A crítica a esses estudos é que, primeiro, a gente tinha informações limitadas dos fatores prognósticos, tanto receptores hormonais, a gente não conhecia o HER2 nessa época, ou entre outros fatores prognósticos, e o tratamento sistêmico era muito defasado. Ou a paciente recebia hormonioterapia ou quimioterapia, dependendo da idade da paciente, hormonioterapia apenas por 1 ano, e quimioterapia não tinha antraciclina e não tinha taxano. Nessa época, então, quando a gente pega aqui os dados da meta-análise de Oxford, nós temos para pacientes, especificamente pacientes N1, então, tratados com mastectomia sem radioterapia, é uma recorrência loco-regional de 20%. Nos estudos mais modernos, com tratamento sistêmico melhor, essa recorrência em 10 anos caiu para 10, até talvez 7% em 10 anos. Então, a pergunta, então, a gente sabe que para pacientes N2, então, talvez o benefício de radioterapia adjuvante ali é bem claro, mas para pacientes N1, será que essa melhora no tratamento sistêmico com redução da recorrência loco-regional, se nesse cenário ainda existe benefício da radioterapia adjuvante? Então, o que eu trouxe aqui foram alguns estudos prospectivos nos quais foram feitos subanálises para pacientes N1, avaliando o benefício da radioterapia adjuvante. O primeiro estudo é um estudo que incluiu pacientes T1 a T3 N positivo, HER2 negativo, que foram randomizadas para receberem o esquema de AC com taxano concomitante ou taxano sequencial. A indicação de radioterapia adjuvante aqui era a critério do médico. Dessa população toda, cerca de 500 pacientes foram tratados com mastectomia para uma doença N1. Aqui na esquerda, a gente observa que os pacientes que receberam radioterapia naturalmente eram pacientes mais jovens, com uma quantidade maior de linfonodos acometidos e doenças mais volumosas, ou seja, a radioterapia foi indicada para pacientes com doença mais agressiva. E quando eu comparo mesmo com esse desbalanço de população, a recorrência loco-regional foi de 98% versus 91%, ou seja, um benefício absoluto de 8%, favorecendo a radioterapia adjuvante. Entretanto, isso não se traduziu em um benefício em sobrevida global. Quando a gente vai para o estudo Big 0298, que incluiu basicamente a mesma população, e testou a adição de taxano à antraciclina, e a radioterapia novamente foi indicada com base no critério médico, nós temos uma subpopulação de quase 700 pacientes tratados com mastectomia para uma doença N1.
Novamente, os pacientes que receberam radioterapia tinham uma doença mais volumosa, uma quantidade maior de linfonodos acometidos, e a radioterapia se correlacionou a uma redução na recorrência loco-regional, um benefício absoluto de 4%, que não se traduziu em benefício em sobrevida global. Por último, o estudo ERA, que avaliou a adição de trastuzumab adjuvante após a cirurgia, numa subanálise de pacientes que receberam trastuzumab e foram tratados com mastectomia, radioterapia a critério do médico, e na qual, de novo, os pacientes que receberam radioterapia eram pacientes com doença mais agressiva, a radioterapia para pacientes N1 se correlacionou com redução da recorrência loco-regional, um benefício absoluto de 7%. Isso também se traduziu em benefício em sobrevida livre de doença, mas não se traduziu em benefício em sobrevida global. O que a gente conclui desses estudos que eu mostrei até o momento é que com os estudos com tratamento sistêmico moderno, a recorrência loco-regional, sem radioterapia, só com a mastectomia, é em torno de 7 a 10% valores absolutos. A radioterapia adjuvante está relacionada a um benefício em redução da recorrência loco-regional para valores em torno de 1 até 3%, ou seja, um benefício absoluto em torno de 4 a 8%. Salientando que os pacientes que receberam radioterapia eram pacientes que tinham uma doença mais agressiva, talvez uma comparação um pouco desbalanceada aqui. E é improvável, com base nesses resultados, que tenha algum benefício em sobrevida câncer específico ou sobrevida global, e se, na verdade, existir esse benefício, a gente precisaria de um N muito maior e também um follow-up muito maior que esses estudos não foram capazes de demonstrar. A pergunta que vem a seguir é como selecionar o paciente que talvez tenha um maior risco de recorrência e, consecutivamente, maior benefício da radioterapia adjuvante. Então, a gente tem que olhar para os fatores prognósticos, e eu trouxe aqui, tem vários papers na literatura mostrando quais são os fatores prognósticos, talvez esse é um dos mais interessantes, no qual os autores identificaram idade, menor do que 40, 50 anos, invasão linfática positiva, doença tripla negativa e com maior número de linfonodos como sendo os principais fatores prognósticos. Os autores, então, criaram talvez esse algoritmo de tratamento no qual pacientes linfonodo negativo com 1 ou 0 fatores de risco não precisam de radioterapia, e talvez pacientes com linfonodo N negativo com 2 ou mais, ou 3 ou mais fatores de risco poderiam se beneficiar da radioterapia adjuvante. Para pacientes N1, radioterapia adjuvante não seria necessário se tivesse apenas um fator de risco, ou 0 fator de risco, mas para pacientes com mais fatores de risco, haveria sentido indicar o tratamento para reduzir a recorrência loco-regional. E sempre indicar para os pacientes N2. Além desse estudo, eu gostaria de salientar que tem outros estudos que mostram que outros fatores de risco também têm que ser considerados, principalmente grau 3, tamanho da doença e margem menor ou igual a 1 milímetro. Esses mesmos autores pegaram esses fatores que eu citei e associaram isso a um score clínico genômico com análise de 18 genes. E é interessante que isso foi numa outra coorte de 1.500 pacientes, no qual eles conseguiram mostrar que, ao adicionar os fatores genômicos, eles conseguiram estratificar muito bem os pacientes que eram baixo risco, e em 10 anos a recorrência loco-regional foi de 0%, ninguém recorreu, e um grupo de alto risco, na qual a radioterapia adjuvante estava relacionado a um controle loco-regional de 94% em 10 anos, e os pacientes que não receberam radioterapia, o controle loco-regional foi de apenas 75%, ou seja, a radioterapia para esses pacientes, utilizando esses scores, trouxe um benefício absoluto de 18%. A pergunta que vem na sequência é como que nós podemos utilizar algo que está disponível na prática clínica, que seria, por exemplo, o Oncotype DX, para nos ajudar na seleção desses pacientes. E eu trouxe algumas análises retrospectivas de estudos randomizados prospectivos. O primeiro estudo que eu trago é para pacientes N negativo, ou seja, receptor estrogênio positivo, N negativo, N0, que foram incluídos no NSABP B14,
que nesse caso as pacientes foram randomizadas para placebo versus 5 anos de tamoxifeno, ou no B20, que foram randomizadas para tamoxifeno com ou sem quimioterapia. De todos os pacientes incluídos, o Oncotype pôde ser realizado retrospectivamente em 1.300 pacientes, e a gente observa que para a coorte de pacientes que foram tratados com tamoxifeno e também tamoxifeno com quimioterapia, o Oncotype ele foi adequado para estratificar o risco de recorrência. E o cutoff, recorrência score menor que 18, 18 a 30 ou maior ou igual a 31. E olhando a análise de subgrupo, os pacientes com maior chance de recorrência, pacientes jovens, doença grau 3 e um recorrência score maior ou igual a 31. E vamos observar aqui à direita, pacientes tratados com mastectomia com um recorrência score maior do que 31, a chance de recorrência loco-regional foi maior do que 10%. Para pacientes com tanto maiores, mais velhas que 50 anos, ou mais jovens do que 50 anos. Ou seja, aqui, talvez o Oncotype pode nos ajudar no futuro a indicar a radioterapia pós-mastectomia para esses pacientes alto risco, doença N0. Quando a gente vai olhar para paciente N positivo, NSRBP B28, que avaliou a adição de taxano ao esquema de AC, 1.000 pacientes tiveram análise disponível para Oncotype, e quando a gente coloca junto doença N1 e N2, o Oncotype também foi suficiente para poder estratificar em chance de recorrência loco-regional. E, bom, olhando nessa tabela, é interessante que 10 anos de recorrência loco-regional, paciente de baixo risco, independente do tipo de cirurgia, e até mesmo doença N2, a chance de recorrência foi muito baixa, 4% ou menos. E aqui, eu ressaltei em laranja, amarelo, pacientes tratados com mastectomia de acordo com a chance de recorrência, de acordo com o Oncotype, recorrência de 6% ou até 12%. E por último, o SOG 8814, que também avaliou pacientes com doença N positivo, foram randomizadas para tamoxifeno com ou sem quimioterapia. Pacientes, especificamente paciente N1, que foram submetidos a mastectomia sem radioterapia, com recorrência score menor do que 18, 1% de recorrência em 10 anos versus 11%. Ou seja, o que eu trago de todos esses fatores prognósticos que eu mostrei, específico para pacientes T1, T2, N0, N1, é que idade menor do que 50 anos, grau, invasão geolinfática, doença triplonegativa, o número de linfonodos e talvez a margem menor do que 1 milímetro são bons fatores para a gente sempre olhar e tentar estimar qual é a chance de recorrência e, consecutivamente, qual que é o benefício de radioterapia. O Oncotype pode ser utilizado quando disponível, e ele tem se mostrado um bom fator prognóstico, nesse caso, ou preditivo de recorrência loco-regional. A nossa tendência é indicar radioterapia para a maioria dos pacientes que são N1, mas, naturalmente, às vezes um paciente N1 com nenhum fator de risco também não está errado a gente deixar de indicar, e a gente acaba indicando para a minoria dos pacientes N0. Mas, se a gente for olhar para o paciente, talvez um T2 N0, que tem vários fatores de risco, a gente pode também considerar a radioterapia adjuvante nesse cenário. E aqui eu trouxe 2 casos que eu atendi recentemente, que a gente discutiu com a paciente a indicação de radioterapia adjuvante. Primeiro, um paciente T2 N0, 45 anos, uma doença triplo-negativo, grau 3, com uma margem menor do que 1 milímetro. E a segunda paciente, uma paciente T2, uma doença N1 microscópica no BLS, paciente 40 anos, receptor estrogênio positivo, mas numa doença grau 3, invasão angiolinfática e um Oncotype de 45. Atualmente, a paciente recebeu quimioterapia adjuvante depois. A conversa que a gente teve com essas pacientes veja, diante de tantos fatores de risco, pode ser que essa paciente esteja sob um risco de recorrência loco-regional que talvez seja maior do que 8 a 10%, e aí, consecutivamente, com maior o risco de recorrência, a gente possa ter um impacto positivo da radioterapia adjuvante nesse cenário em reduzir a chance de recorrência loco-regional. A gente abre a discussão para o paciente e a decisão sobre fazer ou não fazer radioterapia adjuvante. A adjuvante é uma coisa que o paciente considera ou não,
essas duas pacientes específicas, elas entenderam que faria sentido a gente discutir e serem submetidos ao tratamento de radioterapia adjuvante. Alguns dados importantes que estão por vir, então o Supremo Trial, que está incluindo exatamente pacientes estágio clínico 2, e que estão sendo randomizadas para radioterapia adjuvante ou não, pós-mastectomia. E para pacientes, só salientando, para pacientes T2N0, eles incluíram se a paciente também era grau 3 ou se tinha invasão linfática positiva para ser incluída no estudo. O MA39, Taylor RT, estudo que está incluindo pacientes N1, receptor hormonal positivo, e um recurrence score menor do que 18. O objetivo do estudo é desintensificar a radioterapia de drenagens, incluindo tanto pacientes submetidos a mastectomia quanto pacientes submetidos à cirurgia conservadora, e a randomização, no caso da mastectomia, é receber radioterapia adjuvante ou não receber, incluindo drenagem nessa discussão. A pergunta que eu vou trazer na sequência, a gente sabe que a indicação de radioterapia adjuvante ela é baseada exclusivamente no estadiamento clínico, pré-quimioterapia, mas como que talvez a quimioterapia neoadjuvante pode impactar a radioterapia, a decisão de radioterapia adjuvante no futuro. Então, uma análise aqui do B18 e do B27, que foram estudos que avaliaram a quimioterapia neoadjuvante com AC, com ou sem docetaxel. Esse estudo incluiu pacientes T1, AT3, N0, N0, N1, e são pacientes, e quando eu pego aqui os pacientes que foram tratados com mastectomia sem radioterapia, e esse é um nomograma muito interessante que os autores colocaram, é que se a gente olhar o paciente que ele é patologicamente N positivo, esse é o principal fator de risco para a recorrência, e é um paciente que tem alta chance de recorrência. Então, esse paciente definitivamente é o paciente que precisa ou que merece receber radioterapia adjuvante. No outro cenário, é o paciente que clinicamente era N0 e teve resposta patológica completa no linfonodo e na mama, a chance de recorrência locorregional em 10 anos é menor do que 5%. Então, esse paciente ele não precisa de radioterapia. A pergunta que vem na sequência é se são essas pacientes aqui que estão no meio, ou seja, paciente clinicamente N positivo e que tiveram a resposta patológica completa na axila e na mama. Ou, por exemplo, se o paciente que era clinicamente N positivo, com resposta patológica completa no linfonodo, mas sem resposta patológica completa na mama, se esse paciente, por exemplo, precisaria de radioterapia adjuvante. Para isso, a gente tem o estudo NSABP B51, que eu vou explicar na sequência, que está incluindo exatamente esses pacientes. E eu tenho aqui em cima o Alliance, que está randomizando os pacientes que são linfonodo, são patologicamente N positivo, para receberem radioterapia com ou sem esvaziamento da axila. Então, o NSABP B51 está incluindo pacientes T1, T3, N1, que foram tratados com quimioterapia neoadjuvante, que tiveram uma resposta patológica completa na axila, e que eles, no caso dos pacientes tratados com mastectomia, a randomização será para não receber radioterapia adjuvante ou receber radioterapia adjuvante, incluindo a irradiação de drenagens. A gente sempre tem que lembrar que a radioterapia, ela, principalmente no cenário de reconstrução imediata, ela está associada a um aumento da chance de toxicidade. De acordo com o estudo que eu trouxe, a radioterapia aumenta em 2 a 3 vezes a qualquer tipo de falha da reconstrução e aumenta em 5 vezes a chance de qualquer tipo de contratura capsular. Então, quando a gente vai falar de radioterapia adjuvante, a gente sabe que a gente pode ter um benefício em reduzir a chance de recorrência, e a gente tem que colocar no outro lado da balança a chance de toxicidade. E talvez o que vai nos ajudar a identificar melhor esses pacientes borderline são esses 3 estudos que eu trouxe, que talvez vão nos ajudar a identificar qual que melhor, se todos esses pacientes T1 a T3, N0, N1, todos eles precisam de radioterapia, se tem alguns que não precisam e quando indicar. E talvez também as análises genômicas associadas aos fatores de risco clínicos já conhecidos possam nos ajudar nos estudos que estão por vir. Muito obrigado pela atenção.